Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós refletiremos no dia de hoje, ela toca ao centro da nossa fé. Ela não fala apenas das regras ou das práticas religiosas, mas do coração de tudo aquilo que Deus espera de nós, que é o amor. Hoje Jesus nos revela qual é o maior mandamento, aquilo que realmente sustenta toda a nossa vida cristã. E para isso nós refletiremos sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos do 28 ao 32. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O coração da lei. Irmãos e irmãs, vimos no Evangelho de hoje de São Marcos que um escriba se aproxima de Jesus e lhe pergunta qual é o primeiro de todos os mandamentos. Vejam, naquele tempo, os judeus conheciam centenas de preceitos religiosos e havia discussões constantes entre os mestres da lei sobre qual seria o mandamento mais importante. E é neste cenário que o escriba dirige a pergunta a Jesus, não para provocá-lo, mas porque ele, o escriba, ele deseja compreender o que era essencial segundo a vontade de Deus. E então Jesus lhe responde citando uma oração muito conhecida e repetida todos os dias pelos judeus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E aqui nós percebemos que Jesus, ele não começa a sua resposta falando de regras, mas falando de amor. Porque, meus irmãos, para Deus, a fé não nasce primeiro de uma obrigação. Ela nasce a partir de um relacionamento íntimo, da intimidade com Deus. Amar a Deus de todo o coração significa colocar Deus no centro das decisões. Amar a Deus com toda a alma significa viver para Ele. Amar a Deus com todo o entendimento significa deixar que a nossa mente seja iluminada pela Sua palavra. Amar a Deus com todas as forças significa que até as nossas ações e esforços devem apontar para Ele. Mas Jesus não para por aí, meus irmãos. Ele acrescenta algo que muda completamente a compreensão da religião. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É aqui, meus irmãos, que vemos a grande revelação do Evangelho. O amor a Deus e o amor ao próximo, eles são inseparáveis.
Não existe verdadeira espiritualidade sem caridade. E sobre isso, São Paulo, inclusive, vai definir a caridade na 1 Coríntios, capítulo 13, como a virtude suprema e indispensável, superior à fé, à esperança e aos dons espirituais. Não existe oração verdadeira se o coração permanece fechado para o irmão. É por isso que quando o escriba entende esse ensinamento, ele responde que amar a Deus e ao próximo vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, meus irmãos, reconhece a profundidade da resposta daquele escriba e diz que ele não está longe do reino de Deus. Ou seja, aquele homem estava começando a compreender o coração da fé, a lógica do reino de Deus. Esta, meus irmãos, é a luz para a nossa vida. O problema é que, por vezes, pensamos que agradar a Deus está apenas em cumprir as práticas religiosas, rezar, participar das celebrações, fazer penitência. Vejam, tudo isso é importante, mas se essas coisas não nos tornam mais amorosos, algo está faltando. Se vivemos uma fé que não tem no irmão a sua finalidade, estamos vivendo qualquer outra coisa, menos a religião de Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, a fé verdadeira tem a capacidade de transformar o nosso coração e o nosso jeito de ser. Quem diz que ama a Deus verdadeiramente, procura agradá-lo em tudo e reconhece também o rosto em cada irmão. Começa, meus irmãos, a enxergar Deus nas pessoas. Isso vai nos ensinar Santo Afonso Maria de Ligório. Por isso, não é possível amar a Deus e desprezar o próximo. Não é possível levantar as mãos para Deus e fechar o coração para o irmão. A palavra de hoje, ela nos convida a examinar o nosso coração. Talvez nós temos rezado muito. Talvez nós temos participado das celebrações. Mas Jesus hoje nos pergunta algo mais profundo. Como está o meu coração diante dele? Será que neste coração existe amor de verdade? A resposta a esse questionamento é muito importante, porque no final das contas, a medida da nossa fé será sempre a medida do nosso amor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus hoje está nos revelando algo que pode transformar completamente a nossa vida espiritual. No final da nossa caminhada, Deus não vai perguntar quantas coisas fizemos por obrigação. Ele vai olhar para o nosso coração. E aí ele vai nos perguntar se nós o amamos. Se nós amamos a Deus de verdade. Se amamos as pessoas que ele colocou no nosso caminho. Se amamos quando foi difícil demais para amar. Se amamos quando nós fomos feridos. E se amamos quando ninguém mais estava vendo. Porque, meus irmãos, é o amor o resumo de toda a lei, de toda a fé e de toda a vida cristã. Hoje o Senhor está nos chamando a voltarmos para o essencial. Talvez o mundo esteja cheio de barulho, de pressa e também de indiferença. Mas escute isso. O reino de Deus começa quando um coração está determinado e decide a amar. Que hoje nós possamos sair daqui decididos a amar mais, a amar melhor e amar como Jesus amou. Porque quem aprende a amar assim, meus irmãos, compreende o coração da fé e vai entender que o reino de Deus já começou a existir dentro de cada um de nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.